Taubaté ganhou um complexo habitacional e mais de 800 famílias serão contempladas. A expectativa do Departamento de Habitação é que até março todo o processo seja finalizado. Isso, esse conjunto habitacional tem 3 condomínios com 52 edifícios e cada torre tem 16 apartamentos de mais ou menos 50 metros quadrados. Quem vai contar para a gente melhor sobre esse conjunto habitacional é o Gerson, que é diretor de habitação aqui de Taubaté. Olá, Gerson. Nós estamos chegando na finalização desse processo, né? Qual é o próximo passo? Justamente, o empreendimento está em fase final. Na verdade, ele está praticamente pronto, restando apenas alguns detalhes, né, da construção. Estamos na fase de emissão do ABITS, né, que é o documento final emitido pela Prefeitura, atestando que a obra foi concluída da maneira com que ela foi contemplada. Enfim, o próximo passo é o término, emissão do ABITS e, posteriormente, o sorteio e entrega do empreendimento. E quantas famílias serão beneficiadas? São 832 unidades desse empreendimento. Quem não for sorteado agora vai ter uma outra oportunidade? Sim, existe um projeto para um 5º empreendimento no bairro Quinta das Frutas. Esse, ao invés de apartamentos, serão feitos casas em uma quantidade de 640 unidades. Mas esse é um projeto futuro que ainda está em fase de estudo para implantação. Eu falei um pouquinho da estrutura do local, mas conta mais detalhes para a gente. São unidades com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço, vaga para um carro. Contempla também no condomínio quadra poliesportiva, salão de festa, portaria, todo ele é cercado, né, de alambrado para ter uma maior segurança para aqueles moradores. É um empreendimento bem bacana. Quem passa lá na frente agora, ele por conta do tamanho, ele chama bastante atenção. E quando será entregue esses apartamentos? A previsão de entrega é março, agora, desse ano, né? Restando apenas alguns nomes a serem aprovados pela instituição financeira que é responsável por esse empreendimento, que é o Banco do Brasil. Muito pouco mesmo, numa ordem de 140 nomes a serem aprovados daqueles 1.100 dossiês que foram enviados por banco. Muito obrigada, Gerson. Esse conjunto habitacional custou mais ou menos 82 milhões. E agora os moradores que forem sorteados vão pagar entre R$ 88 a R$ 270 por mês. Segue o repórter setorial. Com as férias escolares, pais devem redobrar a atenção com os filhos em casa. Neste período, você sabe como canalizar a energia desses pequenos? As crianças realmente são presentes na vida das famílias. Mas alguns pais ficam um pouco perdidos e não sabem lidar com tanta energia, principalmente crianças super hiperativas. A hiperatividade é um dos componentes mais conhecidos do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança hiperativa mostra um nível de atividade bem maior que outras crianças da mesma idade. Então, o que fazer para canalizar essa energia toda? Nós reunimos algumas dicas. Tenha em sua casa um cronograma onde a criança possa estar vendo as atividades que ela tem para fazer naquele dia. Então, por exemplo, tarefa de casa de português, tarefa de matemática e também algumas outras atividades que ela tenha no decorrer do dia. Escola, brincadeiras ao ar livre, alguma aula que tenha de futebol, se for menina, alguma ginástica. Então, esse cronograma para a criança que tem TDAH é muito importante. Ela precisa estar olhando isso, vendo isso em algum lugar da sua casa. A dica número 2 seria a seguinte: quando a criança ela vai à escola, muitas crianças ela não têm, vamos dizer assim, o hábito de estar com a agenda todos os dias na sala de aula. E a criança que tem o TDAH, ela precisa ter uma agenda. E nessa agenda ela está colocando passo a passo o que é para ser feito.
Se a criança tem uma agenda, fica mais fácil dela estar organizando o momento dela de estudo e também as atividades dela em casa e até também na escola. A terceira dica, que é muito importante, a criança com TDAH, ela não tem como ficar períodos longos realizando alguma tarefa, que seja língua portuguesa, que seja matemática. Ela tem que fazer aquilo que é o objetivo. Qual é o objetivo da tarefa de matemática? Eu preciso realizar essa atividade, realizar esse problema, com períodos curtos de tarefa. E sempre intercalando essas atividades com alguma atividade fora daquele ambiente de tarefa. Respirar ao ar livre, andar ao ar livre, passear com o cachorro. São algumas dicas para você poder ajudar o seu filho na questão da escola. Anotou as dicas? Não? Então nós vamos relembrar. Primeira dica, ter cronogramas de atividades. Segunda, ter uma agenda. Terceira dica, fazer tarefas variadas e curtas. Depois dessa super ajuda, vai ficar bem mais fácil. Os radares fixos e móveis voltam a operar em São José dos Campos a partir desta segunda-feira. A cidade está sem radares desde julho, quando terminou o contrato com a empresa responsável pelo serviço. A lista das vias com radares será divulgada toda semana no site da administração. A morosidade da justiça brasileira desanima quem aguarda a solução de uma causa. O número de processos nos tribunais praticamente dobrou nos últimos 3 anos. A morosidade é algo que tem marcado a justiça brasileira ao longo de muitos anos. O número de processos em tramitação no judiciário brasileiro não parou de crescer, aumentando o estoque de processos que aguardam uma decisão definitiva de um juiz. Ao final do ano de 2009, tramitavam no judiciário 60 milhões e 700 mil processos. Em 7 anos, esse número cresceu para quase 80 milhões, uma variação acumulada de 31,2% ou crescimento médio de 4,5% a cada ano. A demanda pelos serviços no judiciário também cresceu. Houve um aumento de 5,6%. Ao invés de redução esperada de 4,2%, com base nos dados de 2015. Em 2016, ingressaram na Justiça 29 milhões e 400 mil processos, uma média de 14,3 processos a cada 100 habitantes. Para esse juiz federal da Vara Trabalhista, o grande volume de processos é o principal fator que deixa a Justiça mais lenta. Qual é a causa de tanta demanda? Precisaria se analisar. A sociedade descumpre, às vezes, as suas obrigações, porque tem lá inconscientemente, às vezes, a ideia de que vai demorar para ser alcançada pela justiça. E o fato de demorar a ser alcançada pela justiça faz com que ela seja estimulada a não cumprir as obrigações. Não cumprindo, aumenta a demanda da justiça. Aumentando a demanda da justiça, aumenta a demora, ou seja, vira esse círculo vicioso. Ele acrescenta que a falta de conciliação também influencia na morosidade jurídica, assim como a deficiência no número de servidores no judiciário. Um dos problemas que implica na morosidade da justiça é a deficiência de quadro, tanto de juízes como de servidores. O problema é que a sociedade é quem sente na pele as consequências de uma justiça lenta. Benedito Fonseca, por exemplo, tem um processo na Justiça desde 2012 e até hoje não teve um parecer sobre o caso. Só que o processo está na mesa do juiz e ninguém resolve nada. Ou seja, o processo já tem mais de 5 anos, está indo para o 6º ano agora no meio do ano. Mas a lentidão da Justiça é um absurdo. Conversamos também com um advogado de Benedito. Ele explicou que o caso é extremamente simples e não há nada que justifique a demora na resolução do processo. O advogado concorda que o grande volume de processos é um dos motivos cruciais que influencia diretamente na morosidade da justiça. A quantidade de processos aumentou muito. Com o processo digital, a gente imaginou que isso fosse diminuir a velocidade, mas a velocidade diminuiu o tempo entre os processos, mas a velocidade, na verdade, diminuiu e as coisas estão mais lentas ainda. Diante de uma realidade como essa, alternativas precisam ser pensadas para dar mais celeridade à justiça. A sociedade merece um sistema judiciário menos lento e que dê uma resposta rápida aos processos instaurados. As notícias da nossa região você acompanha no Plantão da Redação.
A MTU, empresa de transportes metropolitanos, vai aumentar o preço das passagens dos ônibus intermunicipais da Baixada Santista a partir de amanhã. O valor foi reajustado em 2,11% e as novas tarifas já foram divulgadas pela empresa. O aumento das passagens dos ônibus já estava autorizado pela Artesp desde o começo deste ano. Sem receber uniforme escolar, estudantes da rede municipal de Jacareí podem voltar às aulas sem ele, a menos de um mês do ano letivo. A Prefeitura vai trocar a empresa contratada da licitação por falta de qualidade do tecido. A convocação da segunda empresa pode ocorrer ainda nesta segunda-feira. Segue o repórter setorial. E a seguir, as informações sobre transferência do título de eleitor. O intervalo é rápido, continue conosco.